Olá, acadêmicos, bem-vindos novamente. Iniciaremos nosso segundo encontro. Sou o professor Alex Vanúbio Mendes, responsável pela disciplina Análise de Discurso. A partir do estudo desse módulo, você deverá ser capaz de compreender como as condições de produção intervêm nas relações de sentido. Observar os múltiplos deslocamentos do sujeito no discurso, mapear o funcionamento das condições de produção e compreender os múltiplos instrumentos de intervenção para os efeitos de sentido no discurso. Os conteúdos são densos, são muitas informações, mas é essencialmente interessante e pode nos levar a descobertas significativas para a nossa vida. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta, para quando surgir alguma dúvida, vocês anotem e depois postem no nosso fórum Tira Dúvidas, ou mesmo nos nossos encontros semanais, que lá estarei presente na data e horário informado previamente. Teremos atividades de consolidação dos conteúdos em nossa plataforma de estudos, que ao realizarem com bastante atenção, dará-lhes plena condição para realizar de maneira objetiva e clara qualquer tipo de avaliação pertinente aí ao nosso curso, né? Então, vamos iniciar aí o nosso segundo encontro. Na aula número 1, fizemos um percurso para o conhecimento acerca das bases conceituais que orientam a análise de discurso. Nesse sentido, buscamos os conceitos iniciais de Benveniste e Kerbrandt, autores que contribuem ao retomar a noção do que há sujeito no discurso. A partir de agora, vamos adentrar outros repertórios de constituição de saberes sobre o discurso. Conforme observado, há muitos caminhos para estabelecermos a análise do discurso, como os inúmeros exemplos de textos verbais e não verbais. Verificamos que não há uma regra sobre quem ou o que pode ser analisado como um discurso. O que importa no texto verbal escrito ou falado, bem como no texto na forma de imagem, e que haja ali um efeito de sentido entre os locutores. Essa é a regra. A partir dessa condição, conseguimos procurar, então, quais são esses possíveis efeitos. Paralelamente a isso, também estamos constantemente conhecendo aqui, em nossos estudos, novos caminhos para adentrarmos na análise discursiva através de outros e novos dispositivos de análise, como este que se inicia agora, as condições de produção no discurso. Eu já havia mencionado essa nomenclatura anteriormente, mas só agora vamos compreendê-la na teoria e na análise que ela proporciona no discurso. Assim, é importante estarmos cientes de que todo discurso emerge a partir das dadas condições. Dados esses acontecimentos que ocorrem aí, ou que ocorrem em um referido tempo. Diante disso, as condições de produção funcionam como se fossem fatos, acontecimentos, momentos, os quais, estando empregados de diferentes outros sentidos ocorrentes na relação do sujeito que enuncia, tendem a explicar o porquê de um discurso apresentar determinados efeitos de sentido e não outros. A partir disso, vamos conhecer melhor esses novos caminhos para análise do discurso. As condições de produção de um discurso, chamado de CPAs, são responsáveis por moldar como o sujeito significa e interpreta o mundo, influenciando ideias, valores e convicções. Elas conectam discursos distintos, formando redes de significados e imaginários sociais ao longo do tempo. De acordo com Peixoto, o discurso está sempre ancorado em um discurso prévio, ou seja, ele depende de saberes e concepções já existentes, que servem como base para novos enunciados. Essas condições incluem fatores como o contexto histórico, social e cultural em que o sujeito está inserido, bem como as redes de memória coletiva que carregam significados anteriormente construídos. Assim, o sujeito, ao falar, inconscientemente, ele reproduz e
ressignifica visões de mundo, reforçando ou questionando normas e estereótipos. Um exemplo prático explorado é o discurso no contexto esportivo, em que a frase jornalismo esportivo não é coisa de mulher reflete condições de produção enraizada em etapas de gênero, né, preconceito, e no entendimento do futebol como um esporte associado aí ao perfil masculino. A análise desse discurso considera fatores como o ambiente onde foi dito, que é o espaço virtual, né, durante um jogo de futebol, né, os tipos de gêneros associados ao esporte, o desconforto gerado pela presença de uma mulher desempenhando aí uma função tradicionalmente masculina. Esses fatores demonstram como as condições de produção de um discurso determinam os sentidos que ele carrega, revelando preconceitos e expectativas sociais. Analisar tais condições permite compreender melhor os efeitos de sentido no discurso e os mecanismos que sustentam ou desafiam normas sociais. Em sequência, observe. Eu lanço aqui uma situação, né, e vou pedir para que vocês verifiquem quais são as condições de produção do referido discurso. Né? Vocês podem pausar, aí dar uma analisada, verificar, né? O que você tem que fazer? Projete possibilidades, né? Como aqui a gente fez ali anteriormente a certas perguntas, né? Nessas possibilidades, você pode afirmar em que condições sociais, em que condições econômicas, em que condições políticas, né? Quais são as situações humanas que essa frase ela é proferida, né? Pause aí um pouquinho e depois vocês dão sequência aí para a gente poder continuar o nosso raciocínio. Mas a frase aí é o seguinte: somente quando for cortada a última árvore, poluído o último rio, pescado o último peixe, é que o homem vai perceber que não pode comer dinheiro. Greenpeace. Na realidade, esse funcionamento de sentidos que explicam aí os múltiplos espaços físicos, né, ou abstratos que amparam aí esses dizeres, explicita aí que todo discurso ele se apoia sobre o discurso que veio antes, né? Também demonstra que todo discurso está sujeito aí à reformulação, né, produzindo ali um efeito de sentido de diversos, né, efeitos de sentido de diversas formas quando ele é proferido. Mas retomando aí ao exemplo que eu dei para vocês ali anteriormente, a gente pode observar, né, que o enunciado aí, jornalismo esportivo, quando eu disse ali não é coisa de mulher, está claramente associado aí à memória que define ali esses espaços, né, esses comportamentos femininos, ou seja, há um discurso aí de ordem, né, ou de organização ali de lugares dos quais ali as mulheres podem ou não circular, assumindo assim como algo patriarcal, né, em que no grego aí o pater vai significar pai e o masker, né, que significa aí o poder. Né? Então, essa leitura, ela invoca aí uma memória que ela vem de determinadas condições ali de produção ancoradas, né, em um momento político, social e econômico, em que havia ali coisas, né, que eram ou que não eram para a mulher, deslocando ali essa compreensão para a enunciação do referido discurso, né, do referido ali enunciado, né, na internet. Então, a gente observa ali uma reformulação da mesma ideia que explicamos ali dentro do parágrafo anterior, dentro da condição anterior da minha fala, né? Porém, agora, imersa ali, dentro desse ambiente, né, nesse ambiente que eu cito, que é um cyber ambiente, na internet, e acaba que encoraja, né, esses vários discursos desprovidos aí de respeito, né, não pelo fato de que o sujeito que produz tal incoerência assuma responsabilidade sobre o que ele enuncia, mas, sobretudo, aí porque as condições de produção dele esfaleçam, né, essa sua identidade, dando-lhe um certo anonimato, né, ou um universo ali de internet, da internet, que é difícil de mapear aí esse desprovido de regramentos específicos que coabitam aí práticas de
desinteligências, né? Mas, assim como o enunciado em análise, né, ao contrário ali de ser uma simples afirmação apenas desprovida de senso de criticidade, né, se observado ali com atenção, nos mostram dizer que é capaz de produzir sentido muito além daqueles que são esperados ali pelo sujeito que enuncia. Constantemente existe aí a possibilidade de o discurso produzir um efeito inesperado, em função ali da intervenção de um imaginário, né, ou de uma exterioridade que apresenta ali no discurso. Para tanto, as condições de produção acadêmicas, elas funcionam como um mecanismo de interferência sobre o modo como os sentidos chegam e afetam o sujeito no discurso. A exterioridade, ela sempre chega carregada, né, pelos saberes variados, e com isso aí ela se reatualiza sentidos já ditos, né, intervidos ali nessas CPAs, né, que atravessam ali o sujeito, sofrendo ali, então, tal interferência, o sujeito, enquanto voz ali no discurso, ele loca-se e desloca-se de determinados lugares discursivos, assumindo ali posições ideológicas que são constantemente reafirmadas a cada nova enunciação sobre o mesmo tema, ou quem podem, né, sofrer aí a tentativa de serem reformuladas, né, com a ilusão de que novas redes de significados podem ser instauradas em tentativas vãs de não se proliferar uma imagem de preconceito ou de intolerância. Então, é constitutivo do sujeito a inconsciente tentativa, né, de atribuir sentido a tudo, como o que se relaciona ali na forma direta ou não. Todavia, essa tentativa, frequentemente aí, ela é trabalhada em um caráter de se atribuir exatidão a determinados discursos. Então, tal movimento, ele não pode ser rotulado pejorativamente, mas também não pode assumir ali uma noção de gesto interpretativo que vai emergir os sentidos transitados no discurso. Isso se deve ali ao fato de que as análises imediatistas que fazemos não possuem a sustentação analítica suficiente, já que precisamos dos dispositivos, ou seja, né, dos recursos que aqui estamos trabalhando. Claro, né? Acadêmicos, posto isso, sabemos que ocorrem algumas análises rápidas, né, imediatistas, como a que eu mencionei anteriormente. Esse movimento, ele traz consigo ali entendimentos, às vezes, né, superficiais ou qualificados como falhos, em função do que o sentido pode ser sempre outro. A isso, a análise de discurso qualifica como opacidade da linguagem, isto é, né, o sentido que acaba sendo outro e não aquele que é o esperado pelo sujeito que enuncia. A lógica interpretativa, pessoal, ela conecta, né, pela opacidade ali da linguagem apresentada, o deslize, a falha, o equívoco que acontecem ali sem a previsibilidade de quem enuncia e produz ali outros sentidos no discurso, alternando, claro, o sentido esperado. Nesse campo de análise, então, você pode questionar se emerge tudo isso, por que então tantas pessoas proferem enunciados que, claro, inutilmente, tendenciam ali a interpretações que falham? Pessoal, apesar de ser ali muitas vezes, inconsciente, quem se posiciona, né, com uma visão, ela está, na verdade, ali, imaginariamente, né, com um mecanismo de antecipação ali em pleno funcionamento. Esse mecanismo, ele faz com que o locutor, ele tente prever as relações de sentido possíveis a partir de sua enunciação. Orlando, em 2003, sobre isso, ele refere que o mecanismo da antecipação proporciona ao sujeito ali a capacidade de colocar-se no lugar em que seu interlocutor ouve suas palavras, né? Então, ele antecipa ali o seu interlocutor quanto ao sentido que essas palavras elas produzem. Então, esses mecanismos, por tentar prever os efeitos de sentido do dizer, cria ali uma expectativa sobre como isso vai ser recepcionado. Então, dessa maneira, ele gera para si ali uma certeza ilusória,
né, de estar controlando os sentidos, já que é ali uma opinião histórica de que existem lugares sociais em que a mulher pode ou não pode assumir. Né? Então, em face disso, gente, não há como se considerar, né, um modelo de sujeito unitário ali, transparente, e sim pistas que nos encaminham à compreensão de como ele funciona. Para lermos o sujeito, de um dizer, é preciso que reconstituamos ali as condições de elaboração ou de produção ali de determinados discursos. Esse é um gesto sempre em andamento e que funciona, né, ali pela função e na linguagem, né? Portanto, ali surge, obviamente, termos, né, urge da gente, né, cabe a gente ter bastante atenção ali ao modo de apresentação do sujeito no discurso. Precisamos acionar nossas escutas, né, que são ali a análise das condições de produção, em que ele diz a maneira como articula a língua ali por meio de determinadas seleções de vocabulários, né, bem como ali a forma como afirma ali sobre algo, provendo, claro, determinados efeitos de sentido. Seguindo essa orientação, veremos uma retomada ali das noções do sujeito e a abordagem das posições assumidas no discurso. Já discorremos na unidade anterior sobre a insurgência e funcionamento do sujeito no discurso. Apenas vamos retomar algumas concepções para, logo a seguir, entrarmos nas noções de posição sujeito. A inserção do sujeito, atravessado ali por saberes, né, e representações de sentido dentro da análise do discurso, foi aprofundada por Peixoto. Né? Nesse viés, precisamos aí pensar o sujeito do discurso como elemento afetado por diferentes saberes, né? Movimentando-se do sentido de ocupar posições ideológicas e sociais que o envolvem ali diferentes em outros discursos. Amplificando essa forma de significar do sujeito na análise do discurso, dessa vertente, insurge ali a influência da psicanálise lacaniana. Né? Nesse viés, o sujeito ele é explicado com concepções que ultrapassam ali a noção dele ocupar uma posição no discurso. Com a intervenção da psicanálise, o sujeito ele passa a ser compreendido ali em seu funcionamento a partir da noção, né, ou dessa ação que ele tem de maneira inconsciente, que convoca ali os sentidos e saberes, as quais podem ser analisados no discurso, né, e nunca explicitado ali como eles, né. Sobre esse recorte aí do número 2, né, que se trata desse processo, o consumo ele vai estar ali diretamente interligado, né, ao desenvolvimento ali da própria sociedade, né, e isso colocado, ele é embasado ali, quando a gente fala da posição desse sujeito dentro desse discurso. Quando eu cito aqui, no slide que segue de vocês, né, desse recorte número 1, antes de eu falar do recorte número 2, obviamente, né, esse recorte número 1 seria esse processo aí da gente compreender o sujeito desse discurso como alguém que está preocupado com a situação, né, podendo ali ser, nesse caso nosso, né, um ambientalista, né, do Greenpeace, ou somente ali um estudioso dessa causa aí. Mas, quando a gente vai fazer essa análise, nesse recorte número 1, como que o consumo desenfreado, ele prejudica o meio ambiente, né? Quando a gente vai fazer a análise da frase anterior. Somente quando for cortada a última árvore, poluído o último rio, pescado o último peixe, é que o homem vai perceber que não pode comer dinheiro. Então, né, quais são as premissas que eu tenho, o que eu consigo analisar sobre isso? Primeiro, né, nesse primeiro ponto, como que o consumo desenfreado prejudica o meio ambiente. Então, a gente observa aqui a posição do sujeito ambientalista, né? Ele vai acusando o capitalismo, a qual ali nessas considerações ali da posição do sujeito que vai enunciando, ele não consegue, né, ser contido e provoca danos sérios ali ao meio ambiente. Já quando a gente vai para essa segunda etapa, né, o consumo está diretamente interligado ali ao desenvolvimento da sociedade.
Então, a gente observa uma posição do sujeito capitalista, né, com uma consideração ali amenizadora, né, ou justificadora ali desse impacto ambiental. Quando a gente vai fazer análise sobre o recorte número 3, o que a gente vê? Que estudos apontam que a sociedade atual, ela reconhece que o consumo, ele é sinônimo de felicidade, né, de bem-estar, e a gente observa ali uma posição, sujeito, que é consumista, né, que é afetada por essas pressões sociais, ao ponto de considerar que o consumismo como elemento é um elemento ali do bem-estar. Já nessa premissa número 4, nesse recorte número 4, o problema é que há ali uma relação estreita, né, e ao mesmo tempo muito forte entre o consumismo e o meio ambiente. Observamos ali a retomada de uma posição do sujeito capitalista, né, que mais uma vez enuncia ali com uma lógica discursiva que tende ali a uma justificativa para os ataques ali ao meio ambiente. Né? Claro que vocês estão entendendo, e eu identifiquei ali uma posição que é de um sujeito dominante, né? Que é ambientalista, porém, esta posição ela foi silenciada ali por um certo espaço, né, dentro do próprio discurso. Então, para dar lugar ali, claro, a uma outra posição que é a do sujeito capitalista, que foi instituído, né, de direitos ali em prol do desenvolvimento econômico, social, enfim. Mas, diante disso, pessoal, você pode estar aí a questionar, né? Por que o sujeito desse discurso aqui intitula o texto como um discurso em favor do meio ambiente, mas até a metade dele, né, do próprio texto, claro, faz aí um levantamento de considerações que justificam a exploração da natureza. Então, como é que a gente explica isso? Bom, a explicação ela pode estar relacionada ali com o fato de que o sujeito que produziu esse texto para a publicação, lá no referido site, né, parece ser ainda bastante, né, atravessado ali pelas concepções ou pelas justificativas da ação capitalista, porque que ele não refuta, né, os argumentos ali da exploração, ele apenas, a partir ali da metade, né, ele faz considerações em torno ali da educação ambiental, mas sem fornecer ali indícios, né, que freiem ou que está até então, do que está até então ali acontecendo, né? Bom, se puderem, é bastante interessante que vocês acompanhem aí o texto do módulo 2 da apostila disponibilizada aí em seu AVA. Esse texto está lá na página 19, né, para que vocês façam ali a análise. Então, é importante que vocês tenham o material para vocês seguirem aí em frente. Mas, enfim, inicialmente, acadêmicos, objetivamos ressaltar aqui que a história, ela possui um papel fundamental na formulação do discurso, né? Pois ela instaura ali redes de memória, as quais permitem, né, a posição do sujeito acionar ferramentas e saberes que explicitam ali sua insistência no entrelaçamento discutivo, né? Alguns autores afirmam que a memória ela deve ser entendida como sentidos entrecruzados ali da memória mítica, né, da memória social que é escrita ali em práticas, né, e da memória que é construída ali pelo o historiador. Um exemplo rápido sobre isso, para que a gente possa entender, é lembrarmos, né, de um discurso que circulou ali durante o período militar e atualmente passou a ser retomado. Brasil, ame-o ou deixe-o. Então, basta que tenhamos estudado um pouquinho de história durante a fase escolar para que a gente lembre, né, de toda a representação que ele teve na história do país. Assim, todas as vezes que lemos ou que ouvimos essa frase, emerge para nós aí sentidos que vêm por redes de memórias. Então, e essas redes, elas são associadas ali a muitas e diferentes situações que vivenciamos nas esferas políticas e econômicas. Analiticamente, na prática, o objetivo é compreender esse discurso, né, demonstrando ali que determinadas falas na contemporaneidade vêm carregadas ali de sentidos históricos, né, que não perdem ali as suas intenções. O interdiscurso, ele funciona como uma rede de memória,
né, que trabalha através ali do silenciamento. Ou seja, há uma memória, um interdiscurso funcionando, né, pelo dito e pelo silenciado. Então, a ordem, né, citada aí, ela é enunciada e aquilo que é projetado para tomada de decisão, amar ou deixar, né, o país aí, serve para poder silenciar aqueles que contestam, né? Então, essa formação discursiva, como o próprio nome sugere, é um discurso formado ali que passa também a formar, claro, apesar da redundância, né? A formação discursiva FD, ela tem esse propósito, que é carregar um discurso constituído de saberes que vão interpelar, ou seja, influenciar o sujeito que com ele se identifica, né? Então, aqui nesse meio parágrafo mesmo, há duas FDAs. O discurso crítico, né, contra ali esses padrões, e o discurso religioso, que põe ali esse procedimento estético, né, a fé ali, a mudança, enfim. Compreender como se processa essa dinâmica interna nos transformam em sujeitos que respeitam, né, a própria individualidade, né, as diferenças, e acaba possibilitando encantar-se com as formas, né, de ser de cada um. Então, o belo, sem dúvida, é algo aí que nos atrai, né, mas apenas inicialmente, né? O que nos mantém fascinado é a admiração que temos pelo outro, né? O fruto da maneira ali como expressa ali a sua determinação, a sua atitude de valor, né? Há um discurso de libertação, né, da autoaceitação, do autorrespeito, né, sendo esta aí uma corrente de pensamento que se instala ali em meio ao caos comportamental. Então, o teor dessa formação discursiva representa uma ressignificação do ser humano. Provavelmente, claro, ancorada ali em princípios maiores, né, que podem estar alocados aí na relação em algo supremo, o que valida a existência humana em algo muito maior do que uma limitação estética, né? Isso a gente percebe, claro, aí no decorrer, né, sobre esse silêncio das tomadas de posição da qual eu citei aqui no decorrer desse primeiro tempo do nosso slide. Pois bem, dando continuidade aí, tem algo que é bastante importante, chama a atenção de vocês, inclusive, para isso daqui, né? O atravessamento do interdiscurso. Primeiro, gente, inter, né? Significa entre. Então, a concepção inicial é a de que vamos agora trabalhar com algo que está entre discurso, né? Então, a gente vai buscar uma compreensão de mais este recurso da análise do discurso em Peixoto, né? O autor, ele pontua que o interdiscurso é aquilo que fala sempre antes, né, em outro lugar, sendo um já dito, né, que a gente pode ali nominar da memória discursiva. Algumas noções sobre isso é bastante importante para que a gente construa, né, todo esse processo ali também como um todo. Esses saberes, esses sentidos, na realidade, já expressos, né, ali em tempos passados, e essas ideias que já são vividas, né, e significadas ali em outros tempos, eles voltam, né, através ali do interdiscurso, a qual se entrelaça ali com outro discurso que é proferido, claro, em um momento presente, né, que a gente faz uma memória ali, então, claro, que é do momento passado. Quando a gente tem essa breve noção qualificada, a gente já pode começar a compreender, né, o que é um interdiscurso. Né, para que a gente possa partir para o entendimento acerca desse funcionamento, esse processo aí de contato entre discursos, o que advém da história, é o que está sendo enunciado no momento presente, nessa relação que se tem ali no passado. Então, tem uma ressignificação, né, uma reconfiguração de sentidos. E a partir dessas colocações, a gente compreende, né, como que o interdiscurso ele emerge ali e permite compreender, né, esses sentidos ali postos, né? Então é possível explicar o interdiscurso como sendo ali a formação de um discurso em relação a outro já existente.
Então, trata de um conjunto de ideias organizadas ali por meio de um texto, né, que se apropria, né, implícita ou explicitamente de outras ideias configuradas ali anteriormente, né. É importante a gente considerar que o interdiscurso depende do que a formação discursiva tem, ou seja, o interdiscurso, que é o sentido presente, né, carregado ali por uma memória de acontecimentos já vivenciados ali, vai afetar a formação discursiva apresentada em um discurso. Para que a gente entenda melhor, consideremos aí a seguinte situação da vida social e privada. Imagine aí, um jovem e uma jovem, estando ali, cada um deles, respectivamente, com 16 e 18 anos, vão a uma festa ali com o automóvel da família e voltam por volta de 4 da manhã, após terem ingerido muito álcool. Os pais, ouvindo o chegar em casa, né, levantam-se da cama para ver como que eles estão. Nesse sentido, deparam-se com os filhos em estado de embriaguez, né, o que os move é um discurso de contestação sobre o fato ocorrido, né, como o que a gente pode imaginar. Vocês dois são dois irresponsáveis que não amam a vida que têm. Então, a partir dessa colocação, como é que é possível verificar o interdiscurso? Primeiramente, vamos pensar nas condições da produção, né, que podem ser resumidas ali a família, né, em um ambiente de festa, com o consumo de álcool. A partir disso, pensemos aí em cada um dos sujeitos nas posições sociais que ocupam no ato da conversa, né? E no caso dos jovens, fora dali, né? Então, os jovens ocupam as posições de sujeito, né? Filhos, jovens, amigos, enfim. E os pais ocupam as posições de sujeito de pais propriamente ditos, né? E de adultos, educadores, né? Responsáveis ali por todo aquele processo. Então, com base nessas breves colocações, pensemos ali nas formações discursivas presentes, né? Então, o que é que a gente tem? Nós temos ali uma formação discursiva pró-vida, ou de valorização da vida, né? Nós temos uma formação discursiva da educação familiar, nós temos uma formação discursiva aí do combate às irresponsabilidades no trânsito, entre outros que a gente pode imaginar. Mas agora, começamos a pensar quais são as possibilidades de acontecimento que trouxeram para o presente uma memória para que os pais se dirijam ali aos filhos assim, às 4 horas da manhã, depois, né, de perceberem ele chegando em casa. É que o interdiscurso pode ser observado, será, né, que esse interdiscurso, ele pode ser observado aí nesses acontecimentos, esse já dito que eu falei anteriormente, né, ele se refere ali ao histórico que relaciona ali o discurso sobre essa irresponsabilidade no trânsito, né, entre outras situações que a gente pode imaginar. Mas além de uma atitude de cuidado familiar, aí há uma memória de perda, né, que pode ser a morte, né, familiar ali por um acontecimento relacionado aí ao consumo de álcool e trânsito, né, o que está entre ali um fato passado, né, possível, e a situação presente que está ali, que é esse interdiscurso, desse medo de perder tragicamente, de novo, alguém ali a quem se ama, né. Então, desse modo, esse sentido que é um sentido pré-construído ali de que o álcool e trânsito podem ceifar ali vidas, né, se instaura ali como uma verdade aparentemente, né, eminente e que pode ser a fonte de muitos distúrbios emocionais familiares e obviamente de saúde. Então esse sentido pré-construído corresponde ali ao sempre já aí que traz a essa interpelação, né? Essa apropriação, essa intervenção ideológica que fornece, que impõe ali uma realidade a seu sentido sobre a forma ali da universalidade, né? Para tanto, cabe a nós, claro, analisarmos, né, qual é a posição segundo a qual os sujeitos falam a partir desse já dito, né, procurando ali compreender comportamentos, né, decisórios ali, as quais sempre estamos ali relacionados, né? Bom, agora vamos aproveitar, né, o que nós temos aqui em tela
Aproveitar o que a gente tem em tela aqui, vamos ver aí. Eu vou deixar esse texto aqui para que você observe, né, qual que é o interdiscurso, ou seja, qual que é a memória reatualizada aí que perpassa nessa história. Olha o que temos aí no primeiro quadrinho, né? Depois que eu finalizar, vocês podem pausar para poder fazer a análise. No primeiro quadrinho, Mafalda diz: Oi, Miguelito. Coisa boa na TV? Miguelito responde: Acabei de ligar. No segundo quadrinho, Mafalda diz: Mas parece que se você passa desodorante, depois come salsichas e aí compra uma máquina de lavar roupas, só não é feliz se for muito idiota. Pois bem, né? Pausem aí o vídeo, né, para que a gente possa fazer essa análise. E aí, o que a gente entende sobre isso? Pelo que já conversamos, né? Nessa perspectiva que a gente vê, a gente consegue perceber que esse interdiscurso, sendo ali a memória sobre os acontecimentos passados, ela funciona, né, como um acionador de posicionamentos ideológicos que influenciam ali o sujeito a se posicionar, né, sobre inúmeros acontecimentos, né? E esses acontecimentos são vários. Mas, de fato, a gente relaciona ali, né, três elementos importantes: o sujeito, a memória e a ideologia, né, que influenciam mutualmente sobre isso. Figurativamente, dentro dessa charge, a gente vê, né, aqui uma retomada de pensamentos, né, mas parece que se você passar desodorante, depois comer salsicha e comprar a máquina de lavar, só não é feliz se você for muito idiota. Então, é a retomada, mesmo sem ligar a televisão, tem uma prévia de sentido ali de que haverá comerciais incentivando as pessoas a consumir, a produzir, a comprar, e enfim, né? Então, há uma retomada de sentido dentro desse conceito aleatório que a gente pode imaginar. Vou diminuir aqui para que vocês possam acompanhar o que seriam essas outras interfaces para o discurso além desse ato memorial, né? Eu consigo fazer antecipações daquilo que eu estou vendo, né, daquilo que eu estou construindo. Né? Com base naquilo que a gente já viu até o momento, é fato que a análise, né, do discurso, ela não estanca as possibilidades de interpretação, né? Os procedimentos analíticos, eles são inúmeros, né, como a gente tem visto até esse momento. Mas a manifestação do simbólico, ela pode ser controlada, né, à medida que a exposição ali de um discurso, ela pode ser selecionada, organizada, redistribuída a partir de alguns procedimentos que podem colocar ali em funcionamento algumas estratégias para poder dominar ali o acontecimento discursivo. Com isso, posto, né, que o discurso ele é entendido como efeito de sentido entre interlocutores, estando ali necessariamente relacionado ali à condição de produção, o que implica ali a retomada, né, e a atualização dos deslocamentos de sentido, a gente vê aí que os mecanismos de antecipação vão agir ali em meio a todos esses referenciais de análise, né, ajustando ali a abertura, o controle, né, e o fechamento de sentido, que tocam ali o simbólico na linguagem. Para que se tenha esse interagir, né, com esses sentidos, para tanto, né, é nessa relação entre esse contexto imediato e esse contexto mais amplo que os mecanismos de antecipações eles podem contribuir para todo esse processo de análise. Claro, considerando, né, que só podemos enunciar, ou seja, formular algo, né, se nos colocarmos ali na perspectiva do dizível, né, do interdiscurso, da memória. Todo discurso, na realidade, ele aloca-se na confluência de dois eixos, né? A memória, que é o ato de constituição, e da atualidade, que é o ato ali de formulação. Todo sujeito, ele tem a capacidade de experimentar, ou melhor, né, de colocar-se no lugar em que o seu interlocutor ouve as suas palavras. Então, ele antecipa, né? Assim como o seu interlocutor
o sentido de que suas palavras estão produzindo. Então, esses mecanismos, eles regulam, né, a argumentação de tal forma que o sujeito diz, né, de um modo ou de outro, segundo ali um efeito que pensa, a produzir ali o seu ouvinte. Diante disso, gente, o sujeito, ao antecipar ali o seu interlocutor, é, esse sentido, né, que as palavras estão produzindo, ele faz a regulação, né, com a abertura ou com o fechamento ali de determinados sentidos no discurso. A partir disso, a gente vai agora observar um exemplo de tentativa de controle de discurso, né? À medida que um dos interlocutores ele tenta entonar sua fala, projetando ali idealizações, constatações e representações, que não se articulam ali com a veracidade dos fatos. Nesse caso, você pode até pensar, mas e se um dos interlocutores está subvertendo a verdade? Logo estará desacreditando, não é? A resposta é não. Tudo depende de quem é o sujeito, ouvinte, ou leitor. Então, de que condições de produção ele parte? Que forma discursiva domina o seu ideário, né? Que ideologia ele interpela? Então, nisso tudo aí consiste o poder da linguagem, do discurso, principalmente o que atinge ali a questão, claro, das massas, né? Mas é bastante importante mesmo que a gente faça aí toda essa análise, né? Conforme a gente analisou aí, né, anteriormente, o texto ele trata ali da questão da disciplina, né, do aluno em sala de aula, né, da educação escolar, considerando ali as condições de produção, de publicação ali do entrevistado, como ele ocorre, né. Então, o público-alvo, ele sempre, né, aqui, né, nesse caso, né, as outras interfaces do discurso, a gente pode até fazer esse processo de leitura, né, é importante para que a gente entenda. Vamos lá. Disciplina é um conteúdo como qualquer outro. Para o psicólogo especializado em Piaget, o comportamento dos alunos em sala de aula é algo que precisa ser ensinado e varia de acordo com a atividade. Ao longo da carreira, Lino de Macedo, professor do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, se especializou no construtivismo do suíço Jean Piaget, 1896-1980. Na psicologia aplicada à educação e nos jogos infantis, ele coordena um laboratório de pesquisas e elaboração de atividades relacionadas a brincadeiras voltadas para a escola. Um assunto que ocupa particularmente sua atenção são os estágios de desenvolvimento da criança e a importância de um professor reconhecer o que acontece em cada fase de crescimento. Com essa vivência, ele encara um dos temas que mais preocupam os educadores, a disciplina. Segundo o psicólogo, disciplina na escola não é questão de boa conduta nem de formação trazida de casa. Disciplina se aprende e é de interesse de todo mundo, porque facilita a relação da gente com as coisas. O que o professor pode fazer para que a turma se comporte como deve? O exemplo é um dos caminhos. Fala-se muito que as crianças de hoje, né, não têm limites, mas nós, adultos, também não temos. Macedo acaba de lançar uma nova coletânea de textos, ensaios pedagógicos, que tem como subtítulo a pergunta: como construir uma escola para todos? Um dos capítulos trata especificamente da disciplina, tema discutido na entrevista a seguir, concedida à escola, em São Paulo. Qual o principal erro da escola em relação à disciplina? Lino de Macedo responde: é pensar que existe um único tipo de disciplina e que ela só pode ser imposta. Minha ideia é que disciplina é um trabalho de todos em sala de aula. Constrói-se, né, a melhor forma de acordo com a necessidade. Nenhuma aula tradicional expositiva, enquanto o professor fala ou escreve no quadro negro, os alunos devem ficar quietos, prestar atenção e copiar. Acontece que hoje temos muitas propostas pedagógicas. Cada cultura escolar e cada atividade em sala de aula tem uma disciplina adequada a seu desenvolvimento. Dependendo da situação, a melhor pode ser o silêncio, as crianças perguntando ou conversando entre si. Vejam, gente, né, quando a gente, como a gente
né, faz a análise sobre isso daqui, né, essa questão da disciplina dos alunos em sala de aula, né, da educação escolar, quando a gente vai para a parte ali considerando, claro, as condições ali de produção, da publicação, do entrevistado, né, que ele está fazendo, ele está emitindo aqui para a gente respostas que articulam aí o atual processo de indisciplina recorrente, claro, em grande parte das escolas brasileiras. Então, ele está repassando ao professor a responsabilidade da disciplina do aluno, né? Fato este que não está ali apresentando os efeitos desejados, né? E por que ele está se posicionando dessa forma, né? A resposta está no fato de que ele está usando o mecanismo da antecipação, né, que considera aí nessas condições ali de produção, sobretudo ali de fatores ali com relação ao público-alvo, que neste caso engloba ali uma grande parte, né, de profissionais dos setores pedagógicos, né, os quais nem sempre estão ali dentro da sala de aula, acompanhando diariamente ali a vida do aluno, mas esses profissionais, eles acompanham de forma menos direta, né, e precisam estabelecer ali um diálogo também com os pais, de maneira a assumir uma postura mais democrática dentro do ensino. Então, sem responsabilizá-los, né, totalmente, como a gente vê no texto, pela educação disciplinar de seus filhos. Mas o especialista, ele antecipa os efeitos ali de suas afirmações em uma entrevista, né, de tal alcance ali, como que o que ele está sendo colocado, está sendo entrevistado ali. Então, nesse sentido, ele vai organizando suas respostas, né, que tentam ali, tendem, né, a provocar um efeito de trabalho em parceria ali entre a escola, a família, de maneira que os papéis, né, que ambas as instituições deveriam exercer, né, para que fiquem mais ali divididos, né. Bom, gente, e assim a gente finaliza nosso segundo encontro, né, entendendo aí essa antecipação, né, essa ideia lógica de passado, né. Dentro dessa aula aí a gente aprendeu que o sujeito ele não possui domínio, né, sobre os efeitos de sentido do seu discurso, né, que ele movimenta-se através aí de redes de sentido, que é esses que a gente está falando, e que interpelam ali, levando, né, a múltiplos deslocamentos da posição ali dos sujeitos que pode ocupar. Por trás ali da evidência, né, de uma afirmação, inevitavelmente, há aí a opacidade da língua e a resistência do sujeito, né? A opacidade, ela está relacionada àquilo que o sujeito nos diz, mas em função da análise discursiva é compreendido, né? A memória do discurso é o espaço onde os sentidos adormecem, né? E despertam ali para serem reeditados ali e outras, né, e novas condições de produção. As condições de produção, elas representam ali um discurso de análise, né, que fornece pistas para que nos permitem entender o melhor funcionamento do discurso. A ideologia, ela caminha junto aí à memória, né, articulando sentidos, de afetam ali o sujeito de forma que ele assume ali posições no discurso capazes de explicar suas condutas de maneira muito mais evidente do que aquilo que suas palavras literalmente dizem, né? A riqueza do discurso está ali na infinidade de possibilidades de sentidos a serem analisados. Então, tudo precisa ser pensado, considerado ali de onde fala o sujeito, de onde fala o analista, de onde falam as vozes que vêm pelo inconsciente, né? E os sentidos se articulam ali em redes que produzem né, ali um simbólico relacionado a outros discursos já produzidos em outras esferas, né, em outras condições de produção. E, por fim, as formações discursivas representam ali os sentidos ou que podem, né, ou devem ser ditos ali dentro de uma formação de sentidos carregados ali por crenças, né, por valores, por condutas e que afetam ali o sujeito. Pessoal, muito bom estar com vocês nesse nosso encontro número 2. Grande abraço para todos. Aguardo vocês no nosso encontro número 3. Bons estudos e até breve.